Meus queridos amigos, abra comigo a palavra de Deus nesta tarde no Evangelho de João. Eu me volto para o capítulo de número 5, o versículo de número 5. João, capítulo de número 5. Estas palavras do versículo de número 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E o nosso título nesta tarde é O Milagre que ilustra a conversão. Mas antes de nós adentrarmos o nosso texto, é válido recordarmos o significado dos milagres do Senhor Jesus Cristo. Recentemente eu toquei nesta questão, mas precisamente no domingo passado, mas é muito importante lidar com isso, porque nós entraremos agora a considerar um dos milagres do Senhor Jesus Cristo. Bem, estes milagres, eles não tinham um fim em si mesmos. O Senhor Jesus Cristo, Ele curava as pessoas por sua imensa compaixão, por pecadores aflitos, por pessoas em todas as condições. Ele tinha um coração de imensa compaixão. E assim Ele sempre curava. Ninguém nunca foi enviado de volta sem a cura. Todos aqueles que se aproximaram do Salvador com alguma necessidade física encontraram ali alívio e nova força e recuperação. Mas aqueles milagres do Senhor Jesus Cristo, eles também tinham duas outras intenções. Eram milagres que funcionavam como uma espécie de ilustração, se eu posso colocar um recurso visual. E o Senhor, quando Ele ensinava, quando Ele testificava da verdade, muitas vezes Ele trazia uma parábola. Outras vezes Ele curava pessoas para mostrar o seu poder. Mas o seu poder não somente sobre os corpos dos homens, mas o seu poder para curar enfermos espirituais. E assim, aquelas enfermidades que são descritas aqui no Novo Testamento, e os encontros do Senhor Jesus Cristo com estas pessoas necessitadas, mostram a condição humana espiritualmente. São cegos espirituais, somos leprosos espirituais, somos coxos, somos paralíticos espirituais, somos mortos espirituais. E cada um desses exemplos nas narrativas do Evangelho funcionam como uma ilustração do nosso estado diante de Deus, a nossa alma, a nossa real necessidade. E assim, o Senhor, ao curar aquelas pessoas de suas necessidades físicas, Ele estava mostrando que Ele é o Messias, o Salvador de Deus, que veio não para trazer simplesmente cura física, mas para curar o coração quebrantado, para perdoar pecadores, para abrir os olhos espirituais de cegos espirituais, para levantar mortos espirituais. Assim, o milagre do Senhor Jesus, cada um deles, a sua demonstração de poder sobrenatural, cada um desses milagres tem uma função, marque você, uma função salvífica. É algo que ilustra o reino de Deus. É algo que ilustra a salvação. É algo que ilustra, por um lado, o estado e a condição espiritual de todo homem e mulher que entra no mundo. E é algo que ilustra o poder, o desejo do Senhor Jesus Cristo de salvar pessoas, de transformá-las, de perdoá-las, de resgatá-las, de dá-las a vida eterna. E cada uma dessas enfermidades, como eu mencionei, representa o nosso estado espiritual. Os milagres do Senhor autenticavam que Ele era o Messias tão esperado por tantos e tantos séculos por aquele povo. E o que eu me proponho a fazer, então, nesta tarde, é seguir através destes versículos que demonstram o poder do Senhor Jesus Cristo para salvar pessoas através de um milagre que ilustra a conversão. De maneira que esse milagre, ou que ele representa, a ilustração que ele representa, se torne óbvia, se torne visível para todos nós aqui. Queridos amigos, a nossa maior necessidade é da cura espiritual. A nossa real necessidade é do perdão de Deus. É receber uma nova vida. Aqueles homens e mulheres que foram curados, eles precisaram morrer um dia. Mesmo Lázaro, que foi ressuscitado dentre os mortos, o filho querido daquela viúva de Naim, todos eles precisaram enfrentar a morte um dia. É claro, a nossa real necessidade e a verdadeira mensagem aqui é que Jesus Cristo é poderoso para curar os corações quebrantados, para sarar pecadores, para perdoar o pecado, para remover a culpa, para nos dar vida, para nos reconciliar com Deus. Essa é a nossa real necessidade. E tudo isso é ilustrado aqui, neste milagre tão interessante, tão maravilhoso, realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Bem, nós devemos adentrar. Eu gostaria que você mantesse a sua atenção nos detalhes, porque cada vírgula aqui, cada palavra inspirada pelo Espírito, nos informa algo. Se eu estou buscando a Deus para o perdão, se eu desejo a salvação,
Se eu busco ao Senhor para uma nova vida, bem atente aqui, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus. Mas deixe-me retornar ao versículo 1, inicio por aqui. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Bem, o registro não informa qual era esta festa. Haviam várias festas anuais e toda aquela nação subia para Jerusalém para cultuar o Senhor. Era um comando, estava na lei cerimonial. Eles deveriam ir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano para cultuar o Senhor, trazer os seus sacrifícios. Nós não sabemos se era a festa da Páscoa, será a festa dos tabernáculos, em celebração à libertação do Egito, aquele período de jornada através do deserto. Por que nós não sabemos disso? Por que isso não é informado? Bem, porque o importante aqui não é qual era a festa. O importante é saber o lugar, o cenário e onde aconteceu o milagre. Era-nos dito que foi em Jerusalém. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Bem, se era uma festa, então haviam milhares de pessoas ali. Pessoas que se dirigiam de todas as regiões de Israel em direção à capital Jerusalém, onde estava o templo, onde o sacrifício era realizado e as festas anuais aconteciam. E não somente pessoas de Israel, mas também judeus que viviam em outras nações. Nós lemos a respeito disso no registro de Atos, não é? Capítulo 2, que judeus vinham para a Páscoa de todas as nações. Assim, era um dia em que Jerusalém estava cheia de pessoas. Milhares e milhares e milhares, em suas dezenas de milhares de pessoas. E aquele burburinho, aquele barulho, aquela movimentação. E nós lemos no versículo 2, ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Um tanque chamado Betesda. Bem, é um tanto difícil precisar o significado hebraico da palavra Betesda, mas é muito provável que signifique lugar de misericórdia ou lugar de cura. É a tradução mais provável deste nome, nós pensamos. Mas havia ali um tanque chamado Betesda, próxima à Porta das Ovelhas. Muito interessante, na verdade. Um imenso tanque, um reservatório de água imenso construído ali pelos judeus, próximo da Porta das Ovelhas, isto é, uma das várias portas ou portões abertos no muro de Jerusalém para a entrada das pessoas. E é chamado aqui mencionado que é próximo da Porta das Ovelhas, muito provavelmente porque ali era o lugar onde as ovelhas eram trazidas para dentro de Jerusalém e lavadas naquele tanque. Ali elas eram lavadas, preparadas para serem ofertadas nos inúmeros sacrifícios que eram realizados durante aquele período de festa. Milhares delas, dezenas de milhares delas, para os rituais, para o sacrifício no templo, eram lavadas ali, eram preparadas ali, eram vendidas ali também. Havia um grande comércio junto àqueles alpendres, aqueles tanques, e era um lugar de barulho. Você pode imaginar multidões de pessoas, e o barulho de ovelhas, de animais, o cheiro forte, a movimentação, aquele burburinho incrível naquele dia de festa. E nós lemos que em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. É muito interessante, 5 alpendres junto à fonte, ou junto ao tanque. O tanque, na verdade, tinha um formato semi-retangular, era dividido em 2 partes, assim, 2 tanques juntos, conjugados, e junto a eles, do lado de fora, é claro, estes 5 alpendres, onde as pessoas estavam, o comércio de ovelha realizado, o movimentar das pessoas. E isso tem sido provado mesmo pela arqueologia. No final do século XIX, iniciou-se as escavações neste local, na cidade antiga de Jerusalém. E na segunda metade do século XX foi percebido que é exatamente isso. O local é dividido em 5 colunas ou porches ou arcos, na verdade, em seus alpendres. E se você entrar na internet hoje, você vê os resquícios exatamente como a palavra de Deus nos declara aqui, como a palavra de Deus é precisa a respeito destas questões. Bem, mas isso é apenas um pano de fundo. Um tanque chamado de Betesda. E no versículo 3 nos é apresentada uma cena bastante penosa, muito triste, na verdade. E nos alpendres, jazia grande multidão de enfermos. O termo pode ser traduzido como impotentes, incapacitados fisicamente, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Que cenário triste, não é?
milhares de pessoas. E nos é dito que não é uma multidão, mas uma grande multidão. Pelo menos ali naquele espaço, algo em torno de 6.000 pessoas, 8.000 pessoas, nós não sabemos. Era uma grande multidão, não uma pequena multidão de pessoas. Uma multidão de aleijados, de pessoas se arrastando pelo chão, de pessoas paralisadas. A maioria delas eram paralisados, nem todos, porque nós lemos sobre cegos, coxos e tetraplégicos, enfermidades severas, amigos, enfermidades debilitantes, enfermidades tão terríveis. E estas pessoas estão ali, e é para este lugar que se dirige o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Bem, aqui está esta cena. Algo estranho, não é, com esta multidão? O Senhor Jesus Cristo nos é dito, ele vai para aquele lugar, mas algo muito estranho a respeito desta multidão em particular. Nós lemos sobre muitas multidões na Bíblia, que buscavam o Senhor, que se assentavam para ouvir a sua palavra, mas algo estranho a respeito desta multidão, porque ela não parece notar, nem se importar com a presença de Jesus Cristo. Você percebe isso na narrativa? Jesus Cristo, nesta altura do seu ministério, já tinha uma fama notável em Israel. Ele já tinha realizado muitos milagres, muitas pessoas tinham sido curadas por ele, transformadas por ele. Os líderes religiosos já conheciam a sua fama. Ele já tinha percorrido muitos lugares em Israel, sua fama tinha ido para além das fronteiras de Israel. Ele tinha um grande renome aqui nesta altura da narrativa, mas aqui está diante de nós uma grande multidão de pessoas enfermas que não dava nenhuma atenção para o Senhor Jesus Cristo. Uma multidão de todos os tipos de enfermos, de impotentes, esperando em uma superstição judaica, supostamente, que um anjo viesse para mover as águas e o primeiro que entrasse ali seria curado. Quem se arrastasse, quem conseguisse chegar e mergulhar naquela fonte. Bem, era uma multidão de cínicos. Era uma multidão de pessoas que não esperavam, que não almejavam serem curadas pelo Senhor Jesus Cristo. Outras multidões, elas iam ter com Jesus Cristo, elas corriam, elas se envolviam em torno de Jesus, elas sentavam, elas cruzavam o lago, elas procuravam Jesus dia e noite. Quando elas viam Jesus, elas iam atrás, mas esta multidão, eles parecem não ter nenhuma esperança. Eles não vão até Jesus. Eles não correm, não há uma movimentação, um alarido, não há nenhum alvoroço. A presença do Senhor Jesus Cristo não causa nenhum alvoroço. E essa é uma cena chocante, não é? Nós não lemos de nenhum alvoroço, de nenhuma movimentação. Sempre os evangelistas mencionam isso quanto às multidões. Todos queriam tocá-lo, todos queriam ouvi-lo, todos queriam chegar perto. Ele já era conhecido, ele já era famoso. E de repente entra o Senhor nesta área onde está aquele tanque de Betesda, com milhares de pessoas enfermas em todo lugar, e ele simplesmente anda e não há nenhum alvoroço. Ninguém o nota, ninguém o percebe, ninguém busca por ele. Que coisa estranha. Que coisa interessante, eles não têm nenhuma percepção, eles não têm nenhuma ideia da possibilidade de serem ajudados pelo Senhor Jesus Cristo. Eles olham para o Senhor talvez andando ali, isso não lhes move em absolutamente nada. Não é curioso, queridos amigos, que isso tenha acontecido? Essa é uma cena tão triste. Aqui está um quadro de tristeza pela enfermidade, de derrota, de miséria, de doença, de dor, mas ao mesmo tempo de cinismo e de desesperança também. Queridos amigos, aqui está a nossa primeira lição, porque a sociedade em que nós vivemos, bem, nós somos todos assim. Traduz esta narrativa em uma realidade espiritual agora. Aqui estamos nós, vivendo a nossa existência material, só o aqui, só o agora, vivendo uma vida meramente temporal. O que eu vou fazer, o que eu vou ganhar, para onde eu vou viajar, como é que eu posso alcançar isso, o que eu vou ter, como eu vou me vestir, o que eu posso comer, o que eu posso fazer. Uma vida meramente material. Anos após anos, os dias passando, as décadas correndo, os cabelos embranquiçando, e eu vivendo somente para o aqui, para o agora, para esta vida. Aqui estamos nós, uma existência material somente. Uma vida breve, hoje aqui, amanhã na eternidade,
mas vivendo uma vida meramente temporal, atrás de coisas passageiras, um pouco de desfrute por alguns momentos, possuir, ter, alcançar, preocupações com este corpo, com as minhas contas, com o meu prazer, com o meu lazer, o que eu vou fazer, nada mais, nada mais. E é isso que nós vemos em nossa sociedade, na televisão, na internet, nos debates políticos, nas conversas das pessoas dentro do ônibus, no metrô. Esta vida somente. Espiritualmente, nenhuma conexão com Deus. Espiritualmente, nenhum relacionamento com o nosso Criador, nenhuma percepção de meus pecados diante de Deus, que eu sou um pecador e que Deus é santo, nenhuma percepção sobre a eternidade, nenhum conhecimento profundo, mais profundo, sobre o caminho de reconciliação com Deus. Nada sei, nada busco, nada me interessa, nenhuma esperança de poder ser perdoado por Deus, nenhuma esperança de que Deus possa se revelar pela palavra e lidar comigo, interagir de uma maneira pessoal comigo e me salvar e me transformar. Eu não possuo um relacionamento com Deus vivo, eu não conheço o meu Criador, eu sei que Ele existe, que Ele é real, mas nós estamos aqui representados neste incidente. Nós somos como esta multidão de pessoas impotentes, paralisadas, enfermos de alguma forma, presos a este mundo, presos àquele local. Ali estavam aquelas pessoas. Nos é dito que este homem estava lá por 38 anos, presos àquele lugar, cercado por aquele movimento, barulho, aquele cheiro, aquela confusão, dia após dia, após dia, após dia, naquele lugar. Aqui estamos nós, dentro desta cidade, desta sociedade, presos dentro de uma máquina, como animais, fazendo a máquina funcionar, vivendo para comer algo, para dormir, para acordar, um pouco de prazer, um pouco de diversão, dormir novamente. Os dias se passam, a idade vai avançando, uma carga de peso, de enfermidade, a morte está chegando, e eu não conheço o meu Criador. Eu não me interesso pelo meu Criador. E de satisfações vêm, alegrias vêm, desapontamentos vêm, novos. E eu não tenho um relacionamento com o meu Deus. Preso a este mundo como aquela multidão. Preso a um lugar institucionalizado em volta daquele tanque por anos e anos, com todo aquele barulho, com toda aquela sujeira de animais, em um cenário trágico. Aqui estamos nós, quantos crimes, quanta miséria, quanto problema. Nós nos acostumamos com essa existência e nós não conhecemos o nosso Criador, nós não levantamos a cabeça, nós não pensamos, nós não o buscamos, vivendo aqui dentro disso. Será que essa situação não nos descreve cada um de nós e a nossa sociedade? E aqui estão esses homens, imagine que cena triste, cegos, tetraplégicos, paraplégicos, coxos, uma multidão de pessoas enfermas. Estes somos nós, meu querido amigo. Nós somos descritos aqui, a nossa sociedade, todos os seres humanos antes da conversão. Nós somos cegos espiritualmente. Nós não conseguimos nem desejamos enxergar a nós mesmos. Nós fugimos de nós mesmos. Nós começamos a perceber, poxa, porque eu sou tão mau? Porque eu sou tão egoísta? Porque eu sou tão malicioso? Porque eu tenho tanto medo, ou porque eu sou tão violento. E no momento em que isso pisca em nossa alma, nós começamos a pensar e a ter um retrato de nós mesmos, nós fugimos. Não, eu não quero ver isso, eu não quero que isso seja verdade sobre mim, eu não quero me encarar desta forma, isso não sou eu vou pensar de uma maneira diferente, eu vou fazer outra coisa. Nós somos cegos espiritualmente. O pior é que nós somos cegos voluntários, nós não desejamos conhecer o estado espiritual em que nós nos encontramos. Nós não podemos ver estas coisas, a nossa condição. Nós pensamos sobre nós de uma maneira muito diferente do que nós somos, não é? É incrível como você, quando você amadurece, passa aí dos 30 anos, você começa a perceber que você não é aquela pessoa que você criou na tua imaginação ao longo dos primeiros anos da tua vida, não é? Nós somos cegos. Nós não encaramos os nossos erros e falhas. Nós pensamos que somos muito melhor do que na verdade somos. Nem enxergamos a nossa necessidade de perdão. Nem percebemos, porque nós fechamos os olhos
fechamos os olhos para o fato de que a morte está vindo e nós indo na direção dela. Nós não queremos pensar sobre isso. Nós fugimos disso, nós não queremos falar sobre isso. Nós somos as pessoas mais estranhas, os seres mais estranhos na face da terra. Nós agimos de maneira irracional. Nós sabemos que a morte vem e nós nos comportamos como se ela não existisse. Essa é a nossa realidade, racionalismo. Nós não sabemos, nós fechamos os nossos olhos para o fato da morte e que não estamos prontos para prestar contas a Deus. E nós somos coxos espirituais. Nós não conseguimos andar por causa da nossa coxidão moral. Nós não conseguimos andar e viver uma vida agradável a Deus, nem alcançar o caminho de salvação. Assim somos nós, não é? Nós seguimos pela vida tropicando. Somos coxos espirituais. E eu tento me melhorar em uma área, me colocar em pé. Eu vou parar de mentir, eu estou cansado de mentir. Ou eu vou parar de ver essas porcarias e isso e aquilo. E eu consigo me resolver isso em mim, não é? E passa uma semana, daqui a pouco eu manquejo e eu caio de volta. Ou eu manquejo em outro pecado. Eu me livro de um e caio em dois. Eu me livro de dois e caio em 5. Eu não consigo seguir uma vida reta diante de Deus. Eu sou torto espiritualmente. Nós somos coxos espirituais, sempre tropeçando, sempre caindo de volta em nossos pecados, sempre quebrando as promessas que fizemos a nós mesmos e a Deus também. Nós somos paralisados espirituais, porque os nossos pecados, essa é a verdade, os nossos pecados nos dominam, nos paralisam, e nós não conseguimos nos desprender. Quantas vezes nós dizemos, eu não vou mais agir assim, e simplesmente vem a situação e nós somos dominados pelo nosso pecado, por um coração mau, e levado a agir exatamente da mesma forma que nós odiamos ter agido antes, ou fazer, ou pensar, ou nos comportar. Nós somos espiritualmente paralisados, amigos. Nós estamos presos a este mundo. Nós somos parte da multidão de homens e mulheres espiritualmente enfermos, e nós estamos institucionalizados neste mundo como mundanos, presos a coisas materiais. A nossa situação espiritual é um paralelo dessa situação literal descrita aqui no Evangelho de João. E foi para este mundo de pessoas como nós que o Senhor Jesus Cristo veio. Não é maravilhoso? É isso que transparece. O Senhor Jesus foi ao tanque de Betesda como médico de almas para trazer salvação. Ele veio a este mundo para trazer cura, para trazer o perdão. Uma das passagens mais belas do Antigo Testamento a respeito de Jesus Cristo que viria é do profeta Isaías, quando ele aponta para o Senhor e fala como o Senhor dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me enviou para curar os corações quebrantados, para dar vista aos cegos espirituais e para proclamar bênçãos, coroa de alegria em lugar de sacos de cinzas. O Senhor vem a este lugar em Betesda, a um lugar de tristeza, a um lugar de vazio, a um lugar de dor. Ele entrou no tempo e no espaço neste mundo. Um mundo de trevas, um mundo de homens pecadores, rebeldes, vis, maus como nós. Que amor tão grande o amor do Senhor Jesus. Ele veio como um médico de almas. Não é maravilhoso, querido? Ele não veio para julgar e condenar ainda. Marque isso. Ele veio para curar. E se nós somos estes enfermos, e somos, e se nós encaramos a enfermidade do nosso coração e trazemos a Ele o nosso pecado e a nossa necessidade, Ele está pronto a perdoar e dar vida e dar salvação. Quão difícil nós somos, quão duros, quão resistentes. Por quê? Porque nós somos estes homens paralisados, coxos, cegos, necessitados. Ouça essas palavras. E neste lugar jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Às vezes, versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Bem, deixe-me lhe dizer isso. O apóstolo João não está registrando aqui algo que acontecia. Ele não registra como se realmente isto acontecia. É importante notar isso. O que ele está registrando aqui é a esperança vã daquela multidão que vivia em desesperança e miséria. É isso que ele está fazendo aqui. É claro que é.
Eles imaginavam, eles esperavam, eles estavam presos a uma superstição judaica. Eles esperavam, e esta é a superstição, que um anjo desceria e ele moveria as águas, invisível, é claro, aos olhos das pessoas, e no momento que aquelas águas começassem a movimentar de alguma forma, quem conseguisse entrar primeiro seria curado de qualquer enfermidade. Essa era a superstição. Mas o que João está fazendo aqui é mostrar a desesperança, a esperança vã, tristeza, dor, enfermidade, superstição, calamidade. Como nós podemos ter certeza de que apóstolo João está, na verdade, mostrando o que eles criam e não o que aconteciam? Bem, que ele está registrando uma superstição, isto é, porque, é claro, não é, queridos amigos, nenhum anjo trabalharia desta maneira, mexendo águas. Nós não lemos na Bíblia que Deus tinha em algum momento operado desta maneira. E quão cruel seria, não é? Que quem seria curado, na verdade, seriam os que menos precisariam ser curados, que conseguiriam correr, se levantar e pular ali. E os tetraplégicos, e os coxos, e os cegos. Que superstição estranha. Isso é uma superstição, tenho certeza. E é colocada nestas palavras para mostrar a desesperança destas pessoas. Isso não bate com a maneira como o Senhor age na palavra de Deus, como Ele opera curas. Imagine você um lugar em Jerusalém onde milhares de pessoas viriam e ficariam esperando por anos, 38 anos, para uma cura, algo místico, algo estranho, e não saberiam que era o Senhor. Há muitas razões porque esta água poderia se mover, essa superstição foi criada. Era um tanque, e a água fluía por ali, e muitas vezes as correntes levavam a movimentação. Há muitas razões aqui, mas João está colocando a desesperança dessas pessoas diante de nós. Bem, aqui está então, muitas pessoas. E você sabe, não é? Quando as pessoas desesperam da saúde e não há solução médica, quando elas chegam a este ponto, então elas se agarram a qualquer superstição. Será que você nunca viu isso? Superstições das mais incríveis. E isso ilustra, meus queridos amigos, marque você, tudo isso ilustra a nossa condição espiritual. Ali estão aquelas pessoas, por anos a fios, anos e anos a fio, esperando por algo, um alívio, uma satisfação, um remédio, e aqui estamos nós, anos e anos e anos, esperando que algo aconteça em nossa vida. Algo que traga alguma satisfação, algo que entre na minha vida e traga algum brilho, alguma alegria duradoura, algo que remova esse senso de vazio, de que as coisas não satisfazem, de que parece que as coisas, as experiências e as coisas, elas passam por mim, como se eu fosse transparente, elas não grudam, elas não ficam, tudo passa, tudo é vaidade, e eu tenho um prazer hoje, amanhã, sem razão alguma, eu me sinto vazio, eu me sinto triste, eu não sinto satisfação. Anos e anos esperando que algo venha, algo transforme, algo entre em nossa vida. Aqui estamos nós, algo que remova este vazio das coisas que não satisfazem, algo duradouro, esse senso de futilidade e brevidade da vida. É uma longa espera, não é? Uma longa espera por propósito na vida, uma longa espera por alegria, migalhas de felicidade, e lá se vão em novas dificuldades, desejo pelo fim, pelo vazio, pela falta de propósito e significado. E enquanto nós esperamos, isso é trágico, isso é triste, nós corremos atrás de nossos remédios, alguma coisa que possa me trazer um prazer mais duradouro, mais profundo. Eu vou iniciar um negócio, eu vou viajar, eu vou passar pelo mundo, eu vou juntar um dinheiro e vou conhecer os países, ou eu vou sair deste local e mudar para o outro lado do Brasil e me ver em uma outra realidade, ou vou me entregar a certas coisas, eu vou acumular bem, vou ter projetos, ter projetos, eu vou me dedicar a essa conquista profissional e ser uma grande pessoa neste mundo, nesta sociedade, e estas coisas nunca satisfazem, porque elas não podem curar e preencher o nosso senso de vazio, nem remover a culpa de nossos pecados, que está na raiz do nosso vazio, que é a razão da nossa culpa, nem resolver a nossa situação espiritual. E aqui nós temos, queridos amigos, a nossa situação espiritual, um paralelo perfeito desta situação literal descrita aqui. Bem, o apóstolo inspirado, ele inicia o seu texto com um cenário de desesperança. E então, de repente, ele nos introduz ao caso desesperançoso de um homem, um cenário de desesperança e um caso em particular
que ali estava naquela multidão. E o texto inspirado nos diz aqui que ali no versículo 5 estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Ele era parte daquela multidão. Enfermo, imagine você, há 38 anos. 38 anos. Recentemente, o noticiário mencionou um homem que vivia no hospital por mais de 20 anos, sendo tratado, não poderia sair dali. Eu já ouvi outros casos de mais tempo, de alguém que cresceu no hospital, foi abandonado doente no hospital e saiu de lá na vida adulta. 38 anos. Ele já não se recordava mais como era sentir-se são, sadio, certamente. Dores e dores e dores. Ele estava paralisado. Suas pernas estavam em terrível condição, terrivelmente encolhidas pela falta de movimentação, não é? Paralisadas. Ele não andava, ele não se movia por tanto tempo, ele era pobre demais para buscar tratamento médico. O texto parece nos indicar isso. A sua família não estava ali, não tinha amigos. O texto parece nos indicar quando ele diz: não tenho ninguém que me leve, nenhum homem, alguém da minha família com força para me carregar nos braços e me colocar lá dentro. E assim ele era levado com todos os demais pela superstição do momento, 38 anos esperando por uma chance, por um momento de ser curado. Ele estava, é claro, então, por 38 anos conformado naquela situação. O que ele vê? Bem, ele não fala nada, ele permanece em silêncio quando o Senhor Jesus Cristo chega lá. Não é incrível? O Senhor Jesus Cristo entra naquele lugar, ele olha para o Salvador, possivelmente como os demais, ele não fala nada, ele permanece em silêncio. Parecia que ele já estava conformado com o seu estado. Parecia que ele já tinha aceitado aquele estado de doença. Ele não era como aquele cego de Jericó que, quando ouviu o Senhor Jesus, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava mais alto e mais alto, até que os discípulos queriam falar: fala para ele parar de conversar. E o Senhor Jesus: deixa eu vir a mim. Ele não parecia como aquele cego de Jericó que tinha um senso, uma necessidade. O Senhor entrou ali e ele estava em silêncio, institucionalizado naquela condição, há muitos e muitos e muitos anos. Ele estava conformado, sem esperança, e o Senhor visitou aquele homem na multidão e o curou. E é provável que muitos deles tenham sido curados pelo Senhor Jesus Cristo após esta cura, mas neste momento o Senhor, ele se dirige somente a ele. Por que, queridos amigos, ele faz isso? Por acaso aquele homem merecia a cura? Claro que não. Por acaso Cristo devia a ele alguma coisa? Claro que não. Que lição, não é? Se Deus salva alguém, ele faz pelo seu amor, pela sua misericórdia. Não há nada em nós. Nós não merecemos nada senão punição e condenação da parte de Deus. Se Deus estende a sua mão de misericórdia, é pela sua graça incomparável. Porque nós, de nossa parte, somos como este homem. Não há em nós, em nosso estado miserável de pecado e de condenação por vir, nenhum interesse por Cristo antes da conversão. Nenhum desejo de conhecer, de ler sobre Ele, nenhum interesse pelo Salvador dentro de mim. Você pode às vezes crescer numa igreja, ter amigos cristãos, mas o mundo é tão forte em nós, e nós somos tão institucionalizados neste mundo, que antes do Senhor tomar a iniciativa de nos acordar, não há em nós nenhum interesse pelo Deus vivo, pelo seu perdão. Este mundo nos domina e nos consome, este mundo é tudo para nós. O Senhor Jesus Cristo se aproxima dele, ele sabia tudo sobre aquele homem, ele viu aquele homem, ele sabia que aquele homem não estava interessado em sua pessoa, ele sabia da ignorância, da desesperança daquele homem. E assim, queridos amigos, ele faz uma pergunta tão perscrutante àquele homem, que às vezes nós não entendemos o porquê essa pergunta foi feita. E no versículo nos é dito: e Jesus, vendo ele, ou este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Que pergunta, não é? Que pergunta. Ele faz uma pergunta curiosa. Bem, ele sabia tudo sobre aquele homem, é claro, ele é Deus. Cristo sabe todas as coisas sobre você, sobre mim, absolutamente tudo. Mesmo os pensamentos que passam por tua mente neste exato momento que você se propôs vir adorá-lo. Onde está o teu coração? Ele sabe. Onde você esteve ontem pela manhã, onde você estará amanhã, o que você pensa sobre ele. Ele sabe todas as coisas.
Como você está reagindo a esta palavra, Ele vê todas as coisas. Por que então Ele pergunta isso àquele homem? Será que não é óbvia a condição dele? Se alguém está doente, você não pergunta, você deseja melhorar, deseja sarar, você toma isso como certo, não é? Que a pessoa deseja sarar. É algo óbvio. Mas o Senhor faz esta pergunta e a razão, creio eu, é esta. Essa é uma pergunta chave aqui. Uma pergunta muito importante. E ela é colocada diante de nós nesta tarde, pela palavra de Deus. É uma pergunta que irá perscrutar a alma, a mente deste homem. É uma pergunta que irá acessá-lo para que ele expresse, para que ele declare a sua necessidade. O Senhor Jesus desejava que ele declarasse a sua condição e a sua necessidade. Eu estou nessa condição trágica, Senhor. Há tantos anos eu estou aqui assim, desta maneira, a minha necessidade é grande. Mas veja, é pior, não há ninguém que possa me ajudar, não há nenhum homem, ele responde. O enfermo lhe respondeu, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O Senhor desejava que ele colocasse para fora, que ele expressasse a sua necessidade, porque, veja você, eu não estou especulando, nem ampliando o texto, creio que se está aqui, aquele homem poderia ter respondido à pergunta o seguinte: não, desejas ser curado? Não é possível, eu estou aqui há tantos anos, eu não posso ser curado, eu não serei curado. Eu estou aqui há tanto tempo, não há esperança para mim. Eu nem mais entretenho em mim o desejo de ser curado. Imagine todos os dias acordar e dizer, eu vou ser curado, eu quero ser curado. Eu ficaria louco, 38 anos, não. Assim, essa é uma pergunta que perscruta este homem. Agora, ele poderia ter respondido algo do tipo também: deseja ser curado? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se eu quero mais ser curado. Eu não sei. Hoje, parando para pensar, depois de tanto tempo, eu não sei se eu quero ser curado. Eu estou nesse lugar, veja, há 38 anos. Eu estou acostumado com essa situação. Eu estou acostumado com esse ambiente. Eu sento aqui, eu estou aqui, eu tenho meus amigos aqui, 38 anos. Eu passei mais tempo aqui do que eu passei em casa. Eu tenho meus amigos aqui, eu sento aqui, eu ouço, eu escuto as coisas que acontecem, eu assisto as coisas que acontecem, eu converso com as pessoas. Essa é a minha vida. Eu estou aqui, estou plantado aqui. Eu não sei se eu quero sair daqui. Não consigo imaginar como seria sair daqui e voltar para a vida. Eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que ir para o campo, no sol, como jornaleiro, ganhar. Meu salário aqui está bem. As pessoas me dão por caridade o que eu preciso para cada dia. Eu estou levando a vida aqui, eu estou ok. Aqui eu recebo o suficiente das pessoas. Eu estou marcando um ponto aqui para que você perceba por que Cristo fez esta pergunta. Porque você ouve às vezes sobre pessoas, estou fazendo um paralelo agora, que vivem na rua, não é? E elas estão tão acostumadas ali por tantos e tantos anos, que muitas vezes elas não desejam morar em uma casa, em um lar com outras pessoas. Elas dizem, quem está na rua sabe. Eu conheço aqui, é melhor, estou acostumado, estar na sociedade, estou numa sociedade paralela, não estou presa a estas coisas. Você já viu esse tipo de coisa, esse tipo de conversa? Já muitas vezes. Elas não desejam viver com outras pessoas. Queridos amigos, nós podemos ser pessoas tão pecaminosas, tão institucionalizadas neste mundo, que quando alguém pergunta, ou aquela voz na consciência pergunta, deseja ser salvo, alguém vem e nos traz o Evangelho, deseja ter os teus pecados perdoados, deseja conhecer a Deus, ser uma filha, um filho de Deus. Talvez você responde, bem, eu não tenho certeza se quero isso para a minha vida. Eu não tenho certeza se eu desejo isso para a minha vida. Eu estou acostumado como eu estou contente como eu estou, eu não quero ser salvo. O que está errado comigo? Ser salvo de quê? O que está tão errado comigo? Eu não gosto do que você está dizendo. Eu não sou esse pecador, eu não preciso de nenhum perdão, de nenhuma melhora, de uma nova vida. Eu não quero ser religioso. Eu estou bem aqui com meus vícios, com minhas alegrias, uma coisinha à toa. Eu não quero ser religioso, crente, ser quadrado, ser careta. Você vai agora para a igreja e agir como esse povo crente.
Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso. Eu não quero andar com Deus. Eu vou ser miserável. E nós temos todas as nossas razões. Essa é uma pergunta-chave, não é? Ela perscruta o coração. Meu amigo, minha amiga, você deseja realmente ser salvo? Isso é muito importante. Ser salvo. Ter a vida eterna. Ter uma vida com propósito e significado. Pertencer a Deus e conhecê-lo. Ser um filho de Deus. Ser uma filha de Deus. Você deseja ser salva, ser salvo. Você deseja o perdão de teus pecados. O homem é perscrutado pela pergunta. Ele entende isso inicialmente. Mas a pergunta move algo dentro dele e desperta algo dentro dele. Oh, ser curado, levantar daqui, vir à vida de pé, andar, ter força, voltar ao meu lar, poder ser útil à sociedade, sair deste lugar terrível, sujo, desse cenário horrível, ter paz dentro de mim, ter uma nova vida. Como eu desejo ser curado. Esse desejo se levantou dentro dele com a pergunta de Jesus. Ele plantou a semente ali, através dessa pergunta. Isso é importante para nós espiritualmente. Antes que uma pessoa seja curada espiritualmente, antes que uma pessoa seja salva espiritualmente, você precisa dizer tudo a Deus. Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, e o meu pecado é isso, e eu vivo assim, eu tenho toda a culpa, eu tenho agido de uma maneira suja e mal, eu pequei contra Ti, Senhor. Eu sou um pecador, não é mais, eu entendo agora, não é mais que eu faça coisas erradas, é que eu sou um pecador dentro de mim, e essas coisas vêm como uma fonte suja, continuamente, meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações, elas me dominam. Eu sou um pecador, eu preciso ser liberto do poder dos meus pecados, eu desejo ser perdoado, eu desejo conhecer a Deus, eu desejo ter vida em minha alma, uma nova pessoa, ter certeza de vida eterna. Eu não sei, Senhor, eu estou condenado, condenada. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então o Senhor Jesus Cristo responde, e algo acontece de imediato, é maravilhoso. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele, nós lemos, logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. Logo ficou são. Não é maravilhoso? Eu não consigo ilustrar isso aqui. 38 anos. De repente uma força entra dentro dele. Talvez um calor nas pernas, ele consegue sentir as pernas novamente, tocar, ele aperta, e há tendões, e há músculos, e ele se coloca o peso sobre uma perna e se levanta sozinho dali, e de repente o sangue, o oxigênio sobe, ele vê a vida de cima, em pé, depois de 38 anos. Você já viu o que acontece com alguém que fica deitado numa cama por dias? Tente levantá-la de uma vez, ela cai no chão de novo, tonta, não é? De repente, força, vigor. Como poderia Cristo dizer a um homem de 38 anos no chão, levanta? Como ele poderia dizer? Ele poderia ter olhado para si, o que esse homem está dizendo? Ele está querendo me humilhar na frente de todo mundo e rir de mim. Como ele poderia dizer a um homem, levanta e anda? Quando ele comandou aquele homem, ele curou e deu ao homem força para levantar. Talvez você pense dentro de si mesmo: eu desejo ser um cristão e conhecer a Cristo. Eu desejo ser salvo, mas eu não consigo vencer os meus pecados. Eu não consigo ser uma outra pessoa. Oh, meu amigo, aqui está. Quando você vem a Ele do jeito que você está, como um pecador, quando você cai aos pés dele, assim por dizer, Ele te dá o perdão e a força que vem do alto para se levantar e se pôr em pé como uma nova pessoa. Não é maravilhoso? O amor de Jesus Cristo. Quando você simplesmente vê o teu estado,
e você vem a Ele como você está, Ele te perdoa e te dá uma nova vida para vencer o pecado. Ele põe a alegria e tira a culpa. É Ele quem faz isso e não você. O que você faz é: Senhor, perdoa-me, salva-me, transforma a minha vida, eu sou um pecador. E Ele faz o resto. Foi por isso que Ele se levantou sob o comando de Cristo. Estas palavras nos afetam assim. Quando o Evangelho comanda: arrependa-te, e você reconhece diante de Deus a tua necessidade, você deseja o perdão, você anseia por isso, Ele te comanda ao arrependimento e fé, a ir a Ele, Ele mesmo te leva a este arrependimento e te ajuda. Quando você vem a Ele, Ele traz, Ele abre o teu coração em arrependimento, Ele perdoa e te levanta dali. Ouça essas palavras. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Que transformação! Músculos, juntas, tendões, levantar-se, ter força para carregar sua esteira. Não somente uma cura, meus amigos, mas uma demonstração do poder de Deus. Que mudança é a conversão? Eu poderia passar o resto do dia falando sobre a minha aqui. Eu temia, eu sabia que era um pecador, mas eu sabia que eu não conseguia mudar. Mas mesmo assim, cansado, triste, vazio, culpado, eu clamei ao Senhor. Foi a graça de Deus. E ali Ele me salvou e me levantou. E então eu entendi que é Ele quem dá a nova vida. Que é Ele quem dá a graça que agora eu não tenho para vencer. Que é Ele quem muda e transforma, é Ele quem faz, quem adiciona isso. Eu não devo me curar para ir ao médico, eu vou como estou e Ele me cura e me transforma. É maravilhoso, não é? O Senhor comandou que Ele tomasse a sua cama. Tanta coisa aqui nesse texto. Nós devemos tomar esta velha vida e deixá-la para trás. Ele dormia naquilo ali por décadas. Eu devo trazer isso aos pés de Cristo. Virar as minhas costas para estas coisas, mesmo sem ter força de mudá-las, e vir a Cristo, desejando uma nova vida, uma nova vida. Se a palavra nos diz: você deseja ser perdoado? Nossa resposta é: Senhor, perdoa-me, salva-me, liberta-me, dá-me a vida eterna. Estas são palavras de vida eterna. Levanta, e Ele te levantará desta vida de pecados. Ele te levantará do vazio, Ele te levantará da culpa, Ele te levantará deste abismo moral, e você será uma nova pessoa para Ele. Ele fará isso. E sabe, querido amigo, Ele te dará uma esperança e uma certeza, que quando a luz deste mundo se apagar para você, Ele te levantará na eternidade, com Ele para sempre, com o Senhor.